Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o psicólogo Eduardo Catalano. Eu trago hoje para vocês mais um vídeo. O vídeo de hoje é a respeito do medo de falar em público. Eu escolhi o tema do medo de falar em público porque eu sei que é um tema muito recorrente, principalmente nos transtornos de ansiedade social, que a pessoa tem muita dificuldade de se expor socialmente. Agora eu faço aqui um pequeno adendo dizendo que nem toda pessoa que tem medo de falar em público tem ansiedade social ou fobia social. O ideal é que a pessoa faça uma avaliação para poder ter um diagnóstico adequado. Porque muita gente tem receio de falar em público, ela tem um pouco de dificuldade, fica muito ansiosa nesses momentos, mas não quer dizer que ela tenha fobia social. Tanto é que ela, quando precisa, ela acaba manejando bem essa ansiedade, se preparando e conseguindo se expor socialmente. É diferente também de uma pessoa que é introvertida e por isso mesmo ela não tem uma necessidade de aparecer, não tem necessidade de estar se colocando socialmente, mas quando precisa, ela consegue fazer aquilo sem um grande sofrimento. Então é bom a gente ter essas diferenciações para a gente não fazer nenhum julgamento inadequado a respeito. De modo bem simplificado, a gente pode dizer que o medo de falar em público envolve aquelas pessoas que têm um medo exagerado de uma crítica negativa a respeito do seu desempenho. Então essas pessoas geralmente têm uma autocrítica muito grande, quando também tem uma heterocrítica muito grande, ou seja, elas se criticam e criticam muitos outros, porque elas têm às vezes uma idealização do que seria um funcionamento adequado na forma de se pronunciar socialmente, de falar em público nesse caso, né? Então, são pessoas às vezes com perfil perfeccionista e no caso delas, elas ficam monitorando o desempenho delas de modo a ter certeza de que o que elas estão fazendo está exatamente da forma como ela imaginou que deveria ser. Então, se ela tem uma ideia ou uma crença de que ela pode não fazer daquele jeito, isso é muito aversivo, então ela fica muito em dúvida e daí ela acaba criando esses mecanismos e fugindo desses momentos. Por isso é importante que seja analisado o nível do desconforto, a intensidade do desconforto dessas pessoas quando vão se apresentar socialmente. Porque uma pessoa com fobia social, ela vai fazer de tudo para não passar por isso. E quando ela vai passar por isso, porque às vezes as circunstâncias não permitem que ela fuja mesmo, ela vai fazer com muito sacrifício, com muito desconforto, com muita dificuldade. Diferente de uma pessoa que é muito tímida ou, como eu falei há pouco, ela tem um perfil mais introvertido, mas ela consegue manejar aquilo e superar de uma maneira que ela faz o processo acontecer, ela consegue se dar bem até, na verdade, quando precisa. Mas um ponto importante também é que a gente, quando comenta medo de falar em público, pode vir à nossa cabeça uma ideia de uma multidão, da pessoa ter que se expor para milhares de pessoas, às vezes num projeto de trabalho ou algo parecido em que ela precisa estar lidando com muita gente. E não necessariamente é esse o ponto, porque se você precisa passar por isso, uma situação com muitas pessoas, é natural que você fique um pouco mais ansioso, fique um pouco de medo, e essa ansiedade pode ser útil, porque ela vai fazer com que você se prepare melhor, se organize mais, construa alguns raciocínios mais elaborados, porque você vai se apresentar para um grande número de pessoas. Isso é diferente daquela pessoa que tem medo de falar em público para situações mais corriqueiras. Por exemplo, a pessoa evita sair para fazer compras, evita para ir numa loja para comprar um sapato, por exemplo, porque ela tem receio de ficar muito mal para ela se ela tiver que escolher um sapato diferente daquele que o vendedor trouxer. Ou a pessoa tem dificuldade, às vezes, de entrar no restaurante e pedir um prato, ou às vezes de parar numa padaria e pedir um cafezinho, por exemplo. Para ela, essas interações são muito difíceis. E é nesse caso que a gente tem que avaliar o nível ou a intensidade desse desconforto. Por exemplo, há alguns anos eu atendi uma mulher que tinha muita dificuldade de interação. E ela veio à terapia porque o marido insistiu muito, porque ela dependia muito dele para fazer as coisas. Então, o que acontecia? Ela, por exemplo, para ir no mercado fazer compras, ela tinha muito receio de ter que fazer alguma pergunta, ter que pedir alguma explicação sobre alguma coisa, medo de passar no caixa e ter que explicar alguma coisa para o caixa. Para ela aquilo ali era demais, ela não se sentia bem. Ela achava que, de alguma forma, ela estava sendo avaliada o tempo todo. E, inclusive, ela tinha uma situação, ela usava por muito tempo, em várias situações, óculos escuros, porque é uma forma de evitar contato visual. Desse modo, ela passava uma ideia, uma imagem para os outros, que é uma pessoa arrogante, uma pessoa, digamos assim, metida, como a gente pode falar, sendo que não era nada disso. Ela simplesmente tinha um medo exagerado
de se expor, de falar, de se colocar nessas situações, e o óculos escuro servia como uma forma de proteção. Tem também aquela pessoa que evita aceitar uma promoção no emprego porque ela tem muito receio de, devido à promoção, ela ter que se expor mais, ter que lidar mais. E às vezes sim, ela vai ter que lidar com uma equipe maior, vai ter que ser líder de uma equipe, por exemplo, no trabalho, e aquilo para ela é muito aversivo, então ela prefere ficar numa função mais subalterna, sem essa promoção, até ganhando menos, mas ela fica numa condição que para ela é melhor, é mais cômoda, está mais protegida. E também eu tive há alguns anos uma situação de uma pessoa que ela não conseguia se formar na faculdade, terminar a graduação, porque ela não conseguia fazer a apresentação do TCC, a monografia. Ela já estava no 3º ano, daí os professores parece que se organizaram, conversaram com a família e levaram ela para terapia, porque ela não fazia os trabalhos que tinha que fazer para a conclusão do curso. Daí a pouco ela podia ser, inclusive, jubilada e perder todo aquele período que ela estudou, porque ela tinha muita aversão a esse momento. Inclusive, a gente pode até falar assim, poxa, era só uma monografia, não era um mestrado, não era um doutorado, que ela tinha que apresentar uma tese, algo desse nível, né? Mas para essa pessoa era muito difícil. Então, é importante a gente perceber aqui que é o seguinte, não é que essa pessoa fosse incompetente, não é isso. Essa pessoa, como milhares de pessoas, não são pessoas que não têm a competência para fazer aquilo lá. Ela tem uma dificuldade, e às vezes é muito difícil para elas, é muito grande essa dificuldade. Por isso precisa de ajuda, precisa que às vezes a família se envolva, precisa que ela também se perceba o quanto ela está esquivando da própria vida, dos projetos, das metas que ela se propôs a fazer, porque ela está evitando passar por essas situações, que eventualmente podem ser pouco difíceis, mas que se ela buscar, ela consegue sim. E a gente sabe porque a gente tem isso, vê isso no dia a dia, né? Muita gente que a gente atende, a gente sabe que as pessoas às vezes precisam só de um ajuste ali, algumas intervenções, a pessoa já começa a melhorar nesses aspectos. Então até aproveito aqui para falar para vocês, se vocês conhecem alguém que passe por isso, que divulgue esse vídeo. E se você também passa por isso, eu espero que o vídeo tenha sido útil para te ajudar a entender um pouquinho melhor esse transtorno e te falar que você pode buscar o tratamento, pode conseguir ajuda e superar esses sintomas. Nesse sentido, eu sou psicólogo e eu faço atendimentos online. Então, se você tiver interesse em saber como funcionam meus atendimentos, você pode me escrever que eu te explico como a gente pode agendar. Eu deixo sempre aqui o meu e-mail no vídeo para que você possa me escrever e eu te explico como a gente pode estar fazendo isso, tá bom? Então, era isso que eu queria falar. Mais uma vez, eu espero que o vídeo tenha sido útil para vocês, tenha ajudado de alguma maneira. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão, pode me escrever aqui nos comentários que eu tento responder da melhor maneira, tá bom? Então, era isso e até um próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Um abraço.